Muito bom dia, voltamos ao vivo e você não tá vendo, mas eu tô sorrindo, porque eu tô de máscara, por óbvio. E a gente tomou essa iniciativa em conjunto aí, em parceria com o Dr. Guilherme, que tá aqui ao nosso lado agora, porque houveram modificações aí nas instruções do município quanto ao uso de máscaras, e o doutor se colocou à disposição para nessa manhã de feriado, que tem uma audiência relativamente grande aí nos acompanhando, para vir falar sobre, sim, a importância, né, doutor, do uso de máscaras, apesar de ser uma prática que nós não tínhamos costume, né, isso era muito visto aí na internet, nos filmes do Oriente Médio e tudo mais, que o pessoal usava seguido por conta da poluição, e essa realidade agora, por conta da Covid-19, chegou e a gente tem uma determinação do município para o uso de máscaras em espaços aí públicos, deslocamento, transporte. O doutor já está bem acostumado, né, para usar no hospital. Mas, doutor Guilherme, qual que é a importância e por que todo mundo tem que usar máscara aí nesse momento? Bom dia. Obrigado, Thiago, pela oportunidade aí de poder esclarecer algumas coisas. Realmente ontem já vinha se falando, né, que ia ser obrigatório o uso de máscara a partir do 1º de maio, né? E isso só é uma tradução de uma recomendação que está sendo realizada em todos os países que estão conseguindo ter um controle maior da doença, dessa pandemia. O uso da máscara, ela se tornou essencial, né? Porque hoje a gente já tem uns 3, 4 meses aí de pandemia, sendo bem exato, começou em dezembro ali na China, né? Trazendo até agora já são 4 meses e meio, mais ou menos, desde o início. Mas de estado de pandemia mesmo, acho que estamos terminando o 2º, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, isso foi em torno de 24 de março. Posso estar enganado. Não, 24 de março a gente já estava. Foi dia 14 de março, se eu não me engano. Né? Por aí, que a OMS disse pandemia. Exato. Aí que cada país tomou uma atitude no início, uns fizeram lockdown, outros fizeram controle vertical, horizontal e aquela confusão toda, aquele monte de briga, quem tá certo, quem tá errado, né? Quem não entendia nada passou a entender, a gente teve especialista de WhatsApp, teve tudo e mais um pouco, né, doutor? O primeiro mês, assim, foi tenso. Aí muita informação entra, sai, outras são fake news, outras não funcionam. E aí se chegou à conclusão que nesse período, né, porque agora já tem um tempo de acompanhamento, o que os países que estão melhor controlados estão fazendo, né? Os países que estão com menos número de casos, todo mundo está dentro de casa, todo mundo está de máscara, todo mundo está lavando a mão, o que estão fazendo? Por que uns países a doença se tornou mais endêmica e outros não, né? O uso da máscara se tornou meio que unânime, assim, em todos os países que estão bem controlados. Tá? A máscara, como é uma doença de transmissão principalmente respiratória, o uso da máscara se tornou o grande protetor, o grande aliado das pessoas, juntamente com o sabão, água e sabão e o álcool gel. Por que o álcool gel? Porque não tem como tu carregar água e sabão para tudo que é lugar, não, né? Não, por óbvio não, ele é uma forma mais prática, né? E estamos racionando água agora também, para ajudar. Para ajudar, a gente tá em racionamento. Nada vem sozinho, né? E aí, água e sabão, acho que em casa, né? Durante o dia a dia, álcool gel, põe num vidrinho, lava bem as mãos. A máscara, ela traz uma proteção para aquela pessoa de adquirir com maior facilidade as gotículas emitidas e expelidas por uma outra pessoa. Vamos fazer um exemplo. 2 pessoas conversando sem uso de máscara, elas estarão de qualquer forma, mesmo com Covid, sem Covid, isso sempre é assim. Estão compartilhando fluidos, né? Sim. Se tu for ver, mesmo agora, fazendo um apêndice, mesmo agora que esquecendo do Covid, nós estaríamos cheios de pessoas gripadas, nós estaríamos cheios de virose intestinal, que assim foi o nosso janeiro, de gripe comum, de gripe, de virose, de diarreia e vômito. Que se transmite por essa forma de... e contato, e saliva, e de outras formas também. Engraçado que nesse período que se fez isolamento e as pessoas estão usando máscara, essas viroses também caíram absurdamente. Quase não se atende mais esse tipo de coisa. Por que será?
porque está se protegendo, está se adotando um estilo de vida melhor. Então, a máscara é essencial. Eu vejo assim que as pessoas entendem, ficam às vezes com vergonha de usar. Sim. Algumas pessoas ainda têm preconceito. O cara tá de máscara, esse aí tá gripado, não chego perto. E tem aquele que diz, isso aí não precisa usar, é um excesso, né? Essa doença é uma invenção. Não, não é. Então ela existe. E o uso da máscara é o que vai trazer proteção. Então, se tu estiver usando máscara e o outro não estiver usando máscara, tu tem que cuidar, porque a outra pessoa vai jogar fluidos em você. A máscara vai ficar contaminada. Sim. Então, a partir daquele momento, se ela for descartável, que são as máscaras cirúrgicas, que não dá para lavar, essa máscara tem que ser colocada fora quando retirada, porque ela foi contaminada. Se as duas pessoas estiverem usando a máscara, os meus fluidos ficam na minha máscara e os da outra pessoa ficam na máscara dela. Então, isso faz com que a transmissão entre os dois se torne bem pequena. E é aí que é o grande segredo. Se a gente não tiver transmissões de fluidos entre as pessoas, aquele contaminado que contaminaria, sei lá, não tem como estimar um número, porque Sim. se o cara estiver numa festa com 200 pessoas e é o cara mais conhecido, ele vai cumprimentar todo mundo. É capaz de contaminar os 200. E aí se transmite, né? Daí a doença perde o controle, que foi o que aconteceu em algumas cidades da região aí, que teve que as pessoas estão vendo, lá em tal cidade, não vamos citar nome, mas a mais conhecida, vou citar o nome de uma, que é a mais conhecida, Amaral, ali, que teve vários casos e tal, mas teve um evento inicial ali, com um contaminado que foi o estopim do negócio. Isso é uma questão interessante, doutor, que eu acho que tem que ficar claro para as pessoas. As autoridades de saúde, elas conseguem percorrer o caminho inverso da doença e conseguem chegar até eventos ou situações-chave onde ocorreu propagação. Isso pode ser feito, Se né? nós tivermos disponíveis quantidade de testes, que fiquei sabendo que o município também, claro que tudo depende da entrega, né, Sim. Thiago? Mas o município conseguiu comprar uma quantidade bem considerável. Os laboratórios estão conseguindo adquirir umas máquinas que fazem testes bem rápidos também, com maior qualidade, porque os testes que a gente disponibiliza hoje, eles têm uma eficácia... quando dá positivo, beleza, mas o problema é que muito paciente fica negativo nos exames e ele tem a doença, né? Sim. Então a gente está trabalhando ainda com matéria ruim, mas quando a gente tiver disponível os exames bons, não tem como falhar a investigação. Por que acontece? O paciente que vai ser detectado, ele vai ter que ser notificado. Tem gente que às vezes quer fazer o exame, eu quero fazer, mas se der positivo, eu não quero que ninguém saiba. É impossível, tá? Ela é uma doença de notificação compulsória. Obrigatória em consultório, em hospital, onde seja que for. Se o laboratório fizer um exame particular, ele vai notificar, vai enviar para a vigilância. Não tem esconder isso aí, não existe motivo, porque primeiro, né, Zili, é uma doença que tu adquiriu, ninguém quer pegar isso aí. Ninguém quer. Por mais desleixado que tu seja, por mais nem aí que tu esteja, tu não quer pegar também. Não, ninguém quer ficar doente. E aí o que acontece? Essa pandemia, se um determinado local adquiriu, um paciente ou dois pegaram, tu vai seguindo os contatos e testando. Faz o teste. Tu vai conseguindo delimitar ela bem direitinho e tu consegue isolar aquela área. Por isso da importância do bloqueio das aglomerações. Porque, por exemplo, se tu tem um caso lá, teve uma jantinha em tal lugar com 5 pessoas e um contaminou, tu vai seguir aquelas 5 pessoas, vai ver todo o leque dela, isola todo mundo que teve contato, observa 14 dias e pronto, acabou aquele início de disseminação. Mas se aquela junção tiver 70, 80, 100 pessoas, se torna bem mais difícil. A expansão é muito maior. Por isso que no decreto ontem limitou a 30 pessoas. E pessoalmente eu acho bastante ainda. Só que temos que se colocar no local do gestor também, que é complicado, né? Tu chegar lá e dizer, não pode ter nenhuma junção mais, né? Sim. É difícil. Então é possível sim fazer a investigação e está sendo feito. Os casos que tivemos aqui em Nova Prata, foi feita uma investigação bem detalhada, se delimitou bem direitinho o trajeto da doença,
e ainda faltam alguns exames para poder delimitar ela bem. É o Dr. Charles que está fazendo esse acompanhamento. E então a gente está conseguindo em Nova Prata menos manter o controle. A gente atende o pessoal na emergência, esses nomes, não tem como a gente ficar guardando segredo. Esses nomes, claro, a gente não espalha na sociedade, mas esses nomes que são atendidos, esses pacientes são informados para a vigilância. A vigilância vai estar trabalhando, montando um plano de atenção para monitorar essas pessoas também, para a gente tentar segurar os casos em menor número, claro, porque eles vão aparecer. O funcionamento o sujeito foi diagnosticado, as pessoas que tiveram contato com ele vão ser notificadas ou vão ser procuradas pelos agentes da vigilância, pelos agentes de saúde. Obviamente que essa informação ela se espalha, então o sujeito que ficar doente ele não vai poder ficar em sigilo, né? Eu vejo assim um estresse muito grande das pessoas assim com relação à divulgação. Ninguém divulga nome. Eu não vou divulgar nome, médico nenhum vai fazer isso, hospital não faz, ninguém faz. Mas o vizinho faz. Entende? Sim, então as coisas acabam adianta, se espalhando. No momento que chega a vigilância na casa da pessoa toda de roupa, que nem a gente brinca, né? Roupa de astronauta, né? Sim. Porque o profissional da saúde, ele não pode correr o risco de ser contaminado. Existe uma regra na saúde, e isso vocês vão observar que é verdade. O socorrista jamais pode pôr em risco a vida dele em prol de um socorro. Sim. Isso tem várias explicações. Nós não vamos entrar... Tu viu lá na Boate Kiss, né, Giri? O pessoal que entrou lá sem as proteção morreram. Acabou falecendo. Não é justo, né? O cara vai socorrer uma pessoa e morre. Daí acaba morrendo os dois. Afogado, se tu pular no rio sem proteção, tu morre junto. Quando tem um acidente de trânsito, qual é a primeira medida que tu adota? Isolamento da área, parar os carros, tudo ajeitar direitinho, depois tu vai socorrer. Sim. Senão corre o risco de um caminhão atropelar todo mundo e matar todo mundo. São protocolos que têm que ser seguidos. Estabelecidos. E o coronavírus é a mesma coisa. Nós, da saúde, teremos que, cada vez que for atender um paciente ou visitar uma casa de pacientes que estão contaminados, a gente tem que primeiro fazer a proteção da equipe para, num segundo momento, fazer a abordagem. Por isso que o trabalho se tornou bem complicado. Outro dia eu postei uma foto da vestimenta total. Tu vê que a máscara, quando tu fala bastante, ela vai descendo. Ela vai baixando. Isso é uma coisa que acontece que facilita a contaminação. Sim. Porque tu acaba manuseando a máscara para arrumar ela e as tuas mãos, se tiver... Claro, eu coloquei essa máscara agora, mas se eu tivesse contato com outras pessoas, eu já não poderia mexer nela. Sim. É bem delicado, né? A situação, ela fica bem... O espaço, ele é curto, né? Que a gente tem de atuação. Muito minucioso. Qualquer descuido acaba inviabilizando a medida que foi tomada. Exatamente. Aí tu tá usando máscara e tu não tá protegido, tu já contaminou as tuas mãos, aí depois tu tira ela, bota no bolso. Pega a chave, bota na maçaneta. E aí já ferrou tudo. O próximo que entra ali já pega a chave de novo, bota a mão na maçaneta. Então, o cuidado é toque de mãos com via aérea, que tem que tomar muito cuidado, fazendo um apêndice, né? Sim. Mas a proteção do agente de saúde, do profissional da saúde, ela é primordial. Por isso que ali no hospital, a gente vai ter que continuar focando em atendimentos somente de casos mais graves. Não dá para mudar essa regra, tem gente forçando. Mas não consegui consulta, isso e aquilo. A pessoa vai ter que buscar alternativas, né? Porque ali no hospital a gente tem que se vestir, a gente gasta um monte de EPIs. Sim. Às vezes para atender... E tudo é descartável, né, doutor? Tudo descartável. E às vezes... E esses EPIs estão sendo vendidos a preços estratosféricos e quando tu encontra. A gente noticiou essa semana, para o senhor ter uma ideia, essa máscara que eu estou usando não é para fazer merchandising, mas é uma máscara da 3M. Sim. Né? A 3M esse ano, o lucro dela aumentou 45% nos últimos 3 meses. É uma questão de que todo mundo está procurando, né, esse tipo de coisa. Sim, e aí falta no mercado, eles aumentam o valor, é assim que funciona. Não acho que seja justo, mas é como funciona, né? Todo mercado livre, ele opera dessa forma. Ele opera assim, na sobra de produto cai o preço, na falta ele sobe. Eu acho que isso vai melhorar. As fábricas com certeza estão trabalhando 24 horas por dia, não tenho dúvida. E por isso que é importante a questão do isolamento não ser total.
Como é que tu vai parar tudo? Vai morrer muito mais gente, assim. A gente precisa de matéria-prima, de insumos, a gente precisa de produtos para trabalhar também. A gente está no fio da navalha muito afiado, por assim dizer, E né? as decisões são extremamente difíceis de qualquer situação. Então, essa pessoa não... Eu vejo assim, às vezes o pessoal, porque divulgaram o meu nome, porque eu fui exposto, porque eu vou processar pela Sim. difamação da minha imagem. Isso não é cabível no momento de pandemia. Não percam Sim. esse tempo. Até porque nós temos uma lei que foi publicada no mês de fevereiro, que foi a lei do coronavírus, assim chamada, Que permite e ela isso. tem uma série de situações onde os direitos individuais, aquilo que a gente tem como as nossas garantias, a privacidade, tudo isso tem que ser colocado de lado nesse Mas momento, sempre. porque o coletivo está imperando nessa hora, né? Tu não pode ficar... diferente, por exemplo, do HIV, que é uma doença que transmite num ato sexual apenas. Sim. Então, essa pessoa pode conviver naturalmente em qualquer ambiente, então não tem por que ela ser exposta. Agora, essa doença, onde tu, contaminado, tu pode disseminar para um grande número de pessoas que talvez até estejam se cuidando adequadamente, é injusto tu ser mantido em sigilo e não precisar ser isolado. No momento que a pessoa for isolada, pelos 14 dias, for feito PCR, vai para o LACEN, o Estado vai notificar, a gente não vai revelar nomes, mas as pessoas entre si elas investigam. Ainda mais porque a cidade é pequena, né? Sim, eles perguntam para outro, e é o fulano, e é o ciclano. A gente recebe informações no Zap, mas é o fulano? Eu recebi, cara, teve tanta gente com coronavírus. Essa semana todo mundo teve coronavírus. Muita pessoa aí que foi taxada como sendo Sim. o caso. O que importa é que as pessoas têm que entender que não pode simplesmente chegar agora e condenar as pessoas contaminadas a, digamos assim, serem taxadas como... Uma sentença moral. Desertores da sociedade. Você trouxe o coronavírus. Isso não pode acontecer, né? Nunca. Primeiro porque é uma pandemia, tá por tudo. Daqui a pouco um de nós pega aí, adquire isso... E aí? Tu virou um monstro por causa disso? Não. É aquela velha lei, né? Enquanto tu aponta um dedo pra frente, 4 apontam pra ti, né? Exatamente. Eu puxei esse assunto porque eu tô um pouco preocupado com isso. Sim. Todos os locais que eu vi essas contaminações, as pessoas foram taxadas de... Não conseguem mais nem sair na rua, muitas delas. Entendi. Mesmo um mês depois do evento. Eu acho que assim, que o que importa é que a gente controle a doença antes de chegar. Se todo mundo cuidar e cuidar bem, e a pessoa não tiver medo de ser diagnosticada, por exemplo, eu acho que eu peguei coronavírus, eu saí num lugar, tinha um cara conhecido, tem muitas pessoas que vão ficar quieta, Sim. com medo da exposição. Essas pessoas devem procurar ajuda, devem ficar isoladas e fazem sua parte. Não existe ninguém condenando ninguém. Na saúde, a gente vai tratar todos esses pacientes com a maior dedicação possível, com o maior cuidado possível, porque isso é uma doença que veio para o Brasil, ninguém quis isso aqui. Mas ela está aqui. Ninguém sabe direito de onde que veio essa desgraça. Está causando um estrago mundial sem precedentes. Isso é verdade. Então, como é que nós vamos culpar alguém? Pessoal, não existe culpado. Então, as pessoas têm que procurar ajuda. E a máscara vai ser o grande... aliado nosso, porque é barato, teoricamente. As pessoas agora estão fazendo de pano. Em Nova Prata tem gente fazendo e distribuindo em algumas instituições gratuitamente, que é um gesto bem nobre. A gente tem acompanhado bastante voluntários aí trabalhando na região inteira. Né? Tu vê que ainda existe um espírito Sim. de coletividade, né? A questão algumas lojas vendem também, enfim, mas eu acho que tudo está valendo. Atentar para que sejam de duplo tecido, né? Essas cirúrgicas que a gente compra, no caso essa aqui é de uma marca bem conhecida, ela tem um filtro no meio. Sim. Então ela te dá um grau de proteção um pouquinho maior. Isso que eu queria te Mas perguntar. tu não acha? Isso que eu queria te perguntar. Quais são os tipos? Eu tô usando um tipo, tu tá usando outro tipo. Já tem amigo meu que tem uma máscara dos Beatles, já vi gente com a máscara do Harry Potter. Qual é que Avengers, tem de tudo que é tipo agora. Doutor, qual é que são os tipos de máscara? O que é indicado usar? O que não é indicado usar? Como é que funciona isso para o nosso público saber? A gente tem vários tipos, ó. Essa aqui
é uma máscara feita também doméstica, né? Mas é feita, eu não sei como é que conseguiram um tecido até razoavelmente bom. É TNT, essa aí que chamam? Isso. Tecido ou não tecido? E ele traz uma proteção maior. Com certeza não tem aquelas camadas de filtro, mas é uma máscara que tem um tecido melhor. Tem as de pano normal, 2 paninhos, dupla, né? Que também está sendo vendida por aí, ou dada, e, enfim. Também ajuda. Também ajuda. E pode ser lavada essa também, Essa né? pode ser lavada. O problema das máscaras coloridas, tu pode lavar com água e sabão, né? Mas água sanitária é bom também. Sim. Então não dá para botar água sanitária numa coisinha pretinha dessas, né? Sim. Duplo tecido também. O importante, Zília, é que dentro dessas aqui, que são máscaras que são feitas não dentro de uma indústria, elas te trazem uma proteção, mas elas são muito eficazes quando os dois estão usando. Sim. Tá? Se tu estiver usando ela e tu estiver em contato com alguém contaminado e essa pessoa não estiver usando, tu vai ter uma chance de adquirir a doença com menos intensidade. Mas tu vai adquirir a doença. Então, assim, por isso que a gente tá batendo tanto na máscara, por isso que a prefeitura botou uma norma que é obrigatório. Agora, todos os comércios, a gente passar, tudo vai estar a plaquinha obrigatório uso de máscara. E principalmente no mercado. Eu não sei por que as pessoas no mercado não usam máscara. E que é um lugar de grande aglomeração, né? É o lugar que está liberado desde o início. Sim. Né? E os mercados de Nova Prata hoje são grandes. Sim. E vem gente de toda a região. Exato. Vem gente de todos os municípios da região vem comprar aqui. Então, nós precisamos, o pratense ao menos, e as pessoas que estão ouvindo ao redor, usem a máscara, não é feio. E sempre dessas aqui, carregue no mínimo 2 dessas máscaras aqui. Se ela ficar úmida, tem que trocar. Ah, tem que trocar quando ela ficar úmida. Sim, porque a umidade, em qualquer tipo de germe, umidade e calor fazem ele se proliferar. Então, o que acontece? Adquiriu o vírus, contatou com alguém, você não tinha, mas você está umedecendo ela, né? Por dentro. Calor da respiração e umidade, porque a gente transpira pela via aérea, daria para dizer até mais do que o suor. O vírus chegou na parede da máscara, ele vai encontrar o ambiente que ele mais ama. Sim. E vai se proliferar em grande quantidade. Que é o calor e a umidade. Calor e umidade. E aí, automaticamente, tu vai tocar na máscara depois, enfim, tu vai adquirir uma maior quantidade de vírus. Então, e a tua máscara vira uma horta de vírus. Uma horta mega adubada de vírus. Entendi. Exatamente. Esse é o grande problema que a gente encontra no manuseio das máscaras. O uso da máscara é essencial, mas o manuseio dela é mais importante ainda. Então, teria que trocar. Por exemplo, eu fui na academia esses dias, vi bastante gente de máscara na academia. Sim. É meio chato de malhar de máscara. É terrível. É horrível. Eu pratico a minha luta todos os dias, e aí de máscara e meia é uma coisa, né, complicada. Só que aí é necessário, nós temos que se submeter a isso. Então, depois do exercício físico ali, o ideal é tu pegar aquela máscara, sempre pelas alças, colocar num saquinho de papel. Por que papel e não plástico? O plástico, ele não absorve a umidade. Certo, continua úmido. Vai ficar mais úmido ainda. E o papel, sim. O papel, o produto papel, se tu te botar num local, ele puxa a umidade. Então, coloque a máscara num saquinho de papel e fecha. Chega em casa, faz um baldinho de água e sabão e atira dentro. Deixa ali de molho. Aí tem todas as instruções para lavar, né? Sim. E aí faz a lavagem adequada e pronto. Aí tu bota secar e usa. Somente use ela depois de estiver bem seca. Tem que secar bem. Então, em média, cada pessoa tem que ter pelo mínimo aí 4 máscaras para fazer. Se tu usar o dia todo, tu é uma pessoa que trabalha, que sai, tu tem que trocar metade da manhã, metade da tarde, início da tarde, metade da tarde, tem que fazer a troca. Isso é meio obrigatório, assim. Sim. Para um correto proteção. Mas eu só tenho uma máscara. Usa. Mas no momento que ela umedeceu, tu sabe que talvez tu esteja menos protegido do que com ela, sem ela. Entendi. Por isso temos que ter máscaras, temos que adquirir. Elas não é um produto caro para tu ter. A descartável se torna cara. Imagina tu comprar 4 máscaras descartáveis todo santo dia.
né? Por exemplo, essa aqui é uma máscara melhor, ela te dura 6 horas. Sim. Mesmo assim, eu tenho que usar 2 por dia. Tu vai comprar hoje, ela te custa R$10. Tá totalmente errado, Sim. né? Caro, desculpa. E aí a gente fica sem ter como disponibilizar para as pessoas no dia a dia por questão financeira e por indisponibilidade do produto. Até porque ela é de destinação profissional, né? Profissional, e os hospitais estão comprando tudo, né? Sai lá uma produção, o cara não consegue nem divulgar e já foi, né? A gente escuta, acompanha, né, as coletivas dia a dia aí dos governos que falam, e os lotes de máscara são aos milhões que são comprados, 30, 40 milhões. Isso, e tanto que a gente tem que tomar cuidado também, porque tem muitas vendas de máscaras aí em Instagram e tudo mais, prometendo ser um produto de top, e não é. Eu vi esses dias uma publicação de uma máscara normal, como a gente usa aqui, como essas que tu tem de pano, que o pessoal colocava uma folha de louro dentro da máscara. Tem alguma explicação para isso? É mais uma camada, né? Mais uma camada biológica. Biológica, mas explicação científica não tem. Não tem. Digamos, o camarada fala, mas se eu fizer uma máscara com 10 camadas de tecido, é 10 camadas de tecido. Se tu for contaminado e tirar a máscara antes do vírus atravessar, um dos motivos também de trocar ela com uma certa frequência é que quanto mais tempo tu permanecer com a máscara contaminada, mais chance de tu adquirir o vírus, né? Porque não tem o filtro, não tem a barreira. O que é diferente dessas aqui, ó. Aí tem para vender essas no comércio, tu encontra bastante. Era muito usada essas aqui em indústria, correto, né? Poeira e tudo mais, que são as PFF2. Tem uma discussão sobre essas máscaras, porque antigamente, claro que agora muitas coisas estão sendo flexibilizadas. Logo que surgiu a pandemia, não era para usar máscara de pano, porque não sei o que. Eu me lembro que na nossa primeira entrevista ainda falavam, mas a máscara, usa, não usa, isso fazem uns 40 dias quase, né? Isso, porque naquela época a gente tinha ideia de que ia ter máscara para todo mundo, não ia faltar, e aí se viu um caos, porque deu a pandemia nos Estados Unidos ali. Quando entrou nos Estados Unidos, aí complicou tudo. Aí acabou para todo mundo. Acabou tudo, porque eles produzem a maior parte dos produtos de qualidade, as indústrias são americanas, enfim, eles simplesmente não venderam para mais ninguém, só para eles. Sim. E aí faltou para todo mundo. Inclusive a explosão de casos nos Estados Unidos é alarmante, né? É grande. Lá, quem mora lá, os amigos que a gente tem morando lá, tá preocupante. Eu tenho medo que o Brasil chegue nesse nível, e eu tô quase tendo certeza que vai chegar. Que vai chegar. Porque o país é no mesmo trópico, a nossa população tem um estilo de vida parecido, é muito, muito parecido, e nós somos bem mais pobres, né? Então, é meio irônico a gente achar que não vai ter. Não vai ser assim aqui, né? Se um país rico que nem aquele lá não consegue controlar, com a disponibilidade imensa de hospitais e indústrias e tudo mais, e a gente aqui nós somos mais vulneráveis. Por isso que eu acho que a gente está indo muito bem. O pessoal fica criticando e falando, mas nós estamos indo bem. Estamos indo bem, também Por acredito. enquanto, sim. Talvez piore, talvez não, mas pontualmente hoje, a gente ainda dá para dizer que o país está indo bem. Essas máscaras aqui, Ziri, tu encontra bem mais fácil. Tem para vender em algumas farmácias, até fazendo uma propaganda aqui, mas parece que tem. Eu sei que a Confiança ali, a do Sérgio, ele me falou esses dias que tinha. Essa aqui é a PFF2. Teoricamente, a proteção contra vírus seria a PFF3 em diante. Sim. Aí entra N95, 99, R, não sei o quê. Aí, todas aquelas questões técnicas de cada equipamento. Aí vai longe. Mas essa aqui, com certeza, protege muito mais que uma de pano. Sim. Não tem discussão. Então, se as pessoas puderem adquirir essa máscara, se ela bem manuseada, ela dura 14 dias. Isso que é o importante. Nesses 14 dias, se tu fizer um manuseio dela adequado, essa máscara aqui, ela vai te dar uma proteção bem maior. Sim. E não vai se tornar caro, porque tu vai comprar 2 por mês. Aí já é bem mais viável. Correto. Também, né? Então, como é que tu vai fazer o uso dela? E tem que cuidar sempre o manuseio. Acho que essa aqui tá... Não, mas tranquilo. Coloca o teu microfone de volta aí.
Bota em cima da orelha aqui, né? É isso aí, porque além de máscara, a gente também tem microfone. Agora tem o microfone. Então, assim, ó, tu vai tirar do saquinho, tu vai colocar ela sempre por cima da orelha. Esse é importante. Um dos elásticos, porque senão não segura. Prende aqui embaixo, ó. E puxa. Eu não vou botar por baixo uma por causa do microfone. Sim. Essa máscara aqui, o cara que aguentar o dia inteiro com ela, eu dou um prêmio. Ela é bem apertada, Não, né? mas aí que tá o detalhe. Tem que ser apertada. Sim, pra ele não Pra passar não nada. passar nada. A proteção, ela é maior quanto mais o rosto pegar Sim. e quanto mais apertadinho for. Né? Tem uma válvulazinha aqui para sair a secreção, enfim, Sim. o ar. Essa máscara, ela te traz uma proteção 90%, mais ou menos. Se tu for manusear ela na hora de tirar, pegar nas alças, sempre. Retira ela, tu vai guardar num saquinho de papel. Sempre Esse é tem o saquinho segredo. de papel dentro. Sempre. Aqueles saquinhos De pão? De pão, pode ser, ótimo. Envelopinhos de carta, Sim. enfim. Tu coloca lá dentro, sempre nesse sentido assim, ó. Pena que eu não tenho um saquinho de papel. Né? Vamos simular. Fazer de Não, a conta gente que pode seja. fazer. Tu consegue um para mim aí? Vamos ver se a gente acha, ver se a produção Ó. encontra um saco de papel. Mas a ideia sempre é que seja guardada nesse sentido aqui. Por isso Para que o depois saquinho tem que tirar ser um dessa pouquinho mesma grande. forma. E coloca daí dentro, suponhamos, né? Coloca a alcinha dentro. Então, quando tu for abrir e fecha o papel, né? O Sim. saquinho. Quando tu for abrir o saquinho, a máscara vai estar nessa posição aqui, ó. Sim. Aí tu vai pegar ela pelas Laterais. laterais. Ah, legal. Ah, não há o que não haja. Temos um saquinho de papel. É um envelope. Mas Isso acho é que vai- importante porque as pessoas não entendem isso. Acho que vai dar certo. Aham. Isso é um envelope comum, meio ofício, né? É. Deixa eu ver se ela entra dentro, a gente já vai mostrar direitinho. Ela vai entrar bem certinho. Né? Tu colocou, tirou a máscara, vamos fazer direitinho para Faz você direito, ver que porque não daí, é... já que a gente tá aqui no feriado para mostrar como Isso aí. faz, vamos mostrar direitinho. E a gente não é fácil, tá? Nem para profissional da saúde. Sim. Os próprios profissionais da saúde se contaminam, porque é ruim de fazer. Tu vai pegar e vai tirar a máscara, usou ela, tu vai pegar o teu saquinho de papel, teoricamente ele teria que trocar sempre. Sim. Teria que sempre ser trocado, porque senão tu corre risco de contaminar a tua mão. Tu vai colocar ele dentro da máscara nesse sentido, De assim, pé e fecha. fechou. Né? Aqui tu protegeu a tua máscara, o papel é material absorvível. Sim. Aquela umidade da tua respiração que permaneceu dentro, ela passa a ser absorvida pelo papel. Ela vai se dissipar no papel. Na hora de usar de novo, tu abre, né? Dá uma tiradinha nela para fora, esse papel pode ser um pouquinho menor em comprimento, né? Ela vai sair aqui fora, tu vai pegar a alcinha e vai puxar. E vai puxar e vai fazer o procedimento de novo. Por aqui, sem tocar no azul. Sim. É simples, não é? É simples, mas não é. É simples, mas não é porque é uma coisa que na correria do dia a dia Tu vai ratear. o pessoal Não vai tem fazer jeito. de qualquer jeito, né? Aí coloca aqui, ó. Ó, vai posicionar ela. Alguma coisinha tu vai ter que acabar tocando. Aí vai lá, álcool de novo nas mãos, sempre antes e depois do manuseio. E é isso. Não tem o que fazer. É o máximo que as pessoas podem fazer. Tem algumas pessoas que eu vi na cidade usando isso aqui, ó. Que é esse protetor. Ah, importante falar disso. Isso aqui é disponível. O pessoal da indústria aí usa direto isso aqui. Para proteção de fuligem, Principalmente a indústria de alimento também usa muito. Isso, o pessoal que usa esmeril, Sim. né? E quem não usa, volta e meia vai no plantão lá para a gente tirar fuligem do olho, né? Mas isso aqui, ó, é importante salientar que ele é um protetor, protege os olhos, não o nariz. Importante mencionar. Então, se tu for usar isso aqui, que bom, mas a máscara embaixo e o protetor em cima. Inclusive, essa semana recebi um rapaz que veio fazer uma entrega de uma empresa e ele tinha só o visor. Só o visor? E aí eu pensei, será que só o visor adianta? Porque é muito mais confortável usar esse visor do que a Aí tu máscara. pode comprar um grandão, né? Mas Entendeu? não é eficiente. Não, porque ele vai te proteger a visão. Para que isso aqui serve mesmo? Para o profissional que está atendendo, o paciente gripado, ele usar isso aqui
vai lhe dar uma proteção, por exemplo, no rosto todo, né? Sim. O paciente espirrou, tossiu, vai ficar nessa camada aqui. Tanto que cada profissional que a gente vai, cada vez que a gente usar isso aqui, a gente tem que tirar e aí vem, depois lá com luva, a gente pega um álcool gel e tem que lavar tudo. Porque não dá para usar uma vez só e botar fora, aí que é uma coisa cara. E também é lavável, né? Tem que dar um banho de álcool em tudo para poder usar de novo. E ele é, de novo, doutor, é para proteger os olhos e não a face, respiração. Mas não a respiração. Então, porque tu vai puxar o ar, né? O cara espirrou, as gotículas estão no ar. Tu respirou, vai puxar. É um aspirador, né? O pulmão, né? E já tem estudos agora, doutor, que falam que ele também pode ser transmissível pelo ar, né? Não só pelo toque. Exato. O problema maior do coronavírus, até saiu um estudo, se eu não me engano, holandês, que fez um negócio bem legal. Eles fizeram uma comparação das pessoas caminhando na rua, sim, correndo e andando de bicicleta. A distância que tu tem que ficar, se os dois estiverem sem máscara, é bem longa. Eu acho que eu vi alguma coisa, tipo, se alguém estiver correndo, tem que ser tipo 100 metros de distância. Eu não lembro bem, mas acho que de bicicleta é 100 metros, correndo é 50 e caminhando é 10. É uma coisa assim, mas é uma distância bem longa. Porque no momento que tu exalou aquela gotícula, ela fica, como é que eu posso chamar? Suspensa no ar. Sim. A outra pessoa vai caminhar e vai cruzar ali. Pegou. Se tá de bicicleta, pior ainda, porque daí tu chega mais rápido. E se tu tiver correndo também. Então, é de máscara que tu tem que fazer isso. Porque no momento que tu espirrou, se tu estiver usando uma dessas aqui, tudo vai ficar dentro da tua máscara. Sim. Então, tu precisa espirrar, tossir dentro da máscara. Não pode tirar. Porque... O que é muito difícil. É horrível. Dá uma espirrada violenta dentro da máscara para tu ver o que é terrível. É muito ruim, né? Então, é por isso que o cara que está gripado, tossindo, não é para sair de casa. Sim. Fique em casa. Porque a tua vida ali fora, se tu for uma pessoa consciente, vai ficar bem difícil. Porque tu vai ter que tossir dentro da máscara, espirrar. A gente sabe que às vezes o cara espirra e sai secreção e meleca e tudo mais, aí você foi tua máscara, aí não tem solução, tu vai botar fora. Daí qual é a vantagem que tem de tu sair de casa numa hora dessas? Nenhuma. Era um item que não era nem cogitado, vamos dizer assim, que no começo de 2020 ninguém imaginava que a sua cesta de compras mensal ia ter que ter máscara de proteção para todo mundo, mas agora é a única ferramenta, vamos dizer, aquilo que o cidadão pode fazer por si e pelos outros que está ao alcance dele é usar máscara, simplesmente essa é a coisa. Isso aqui eu recebi de um kit, de um presente. Ah, veio de presente esse. Presente. Antigamente o cara ganhava uma cesta, que tinha sei lá, bombons, vinhos, né? Agora veio Não, foi engraçado porque veio um formato de uma caixa de presente, veio 2 máscaras, um álcool gel e o kit de proteção facial. Na situação que a gente tá, já dá para contar como um presente, de luxo, porque onde tu acha isso aqui, ó, tu compra 2 máscaras dessas aqui, mais isso aqui, um vidrinho de álcool gel, se tu pegar o preço que às vezes tu encontra, tu vai passar de R$100 em 4, 5 itens. E tem uma outra coisa para quebrar um pouco o gelo, né, doutor? Todo mundo de máscara, toda piada é engraçada, né? Porque não dá para ver se o cara tá rindo ou não, né? Aí, todo mundo ficou bonito agora também, né? É verdade. Hoje até estavam comentando que pelo menos de máscara dá para esconder a feiura da pessoa, né? Mas, pessoal, brincadeiras à parte, doutor, a gente também tem que deixar... Sim, mas tem que descontrair, né? Descontrair um pouco a situação, mas o fato é... A única alternativa que a gente dispõe hoje, eu, cidadão comum, enfim, o pessoal cidadão comum, é usar máscara. Não tem outra coisa a ser feita. E evitar aglomeração. Todo mundo... Eu vejo uma vontade muito grande de todo mundo ajudar. Sim. Isso está na cara das pessoas, né? Como é que todo mundo vai ajudar? Não atrapalhando, primeira coisa. Sim. Porque às vezes uma ajuda não qualificada, ela atrapalha. Que é o caso de um socorro de um doente num acidente. Sim. Deixa a SAMU, deixa os bombeiros socorrendo, por favor, não socorro. Sim, não coloca a mão. Isso é algo que melhorou muito a Nova Prata com a SAMU aí, olha, é indiscutível. Hoje a gente recebe os doentes extremamente bem. Sim. É sempre bom elogiar, né? Precisa do trabalho que é bem feito.
Então, as pessoas que estão engajadas, que estão participando, ajudar, com certeza, toda ajuda é bem-vinda, a gente vai precisar. Não fazer terrorismo com as pessoas que, porventura, forem contaminadas, porque daqui um pouco a gente vai ter metade da cidade contaminada, e daí nós vamos fazer o quê? Vai todo mundo Vai se virar ter. uma briga dos contaminados versus Dos não não contaminados. contaminados, Não, sim. isso não é cabível. Máscara. Temos, então, essas PFF2 disponíveis para venda, as pessoas conseguem comprar. É ruim, é apertada, cansa, machuca o rosto, tu sai final do dia com marca em toda a cara, mas, cara, é isso aí. Fica com orelhinha de Orelha de dunga. abano, é isso aí, não tem o que Sim. fazer. Carregar o vidrinho de álcool, lavar exaustivamente as mãos, manter distâncias de no mínimo 1 metro entre as pessoas, se tu tiver alguém lá meio gripadinho, 2 a 3 metros de distância, tossir com a máscara, não levar a mão no rosto, dentro de estabelecimentos públicos, isso é importante salientar. O governo liberou, e eu acho que não tinha mais como não liberar. Sim. A prefeitura flexibilizou, eu acho que foi impossível manter como estava. Beleza. Vamos fazer com que as coisas permaneçam assim. Se a gente conseguir manter tudo funcionando, aberto, com as devidas proteções, a gente não vai ter uma pandemia intensa, vai permanecer nesse nível, do jeito que está, é controlável. É possível atender todos os doentes. O Rio Grande do Sul, por enquanto, está show de bola, tu viu os dados. Sim. A gente é um estado, teoricamente, o campeão das gripes e hoje somos o que menos tem. A gente era esperado como do Bom, maior mas tragédia, era a bolinha né? da vez no início. E tem Rio uma... Grande do Sul é a bolinha da vez. Temos 51 mortes. São Paulo passou de 2.000. Olha a comparação, Sim. né? E vou te dizer, Porto Alegre não tem muitos pacientes internados em UTI. Passo Fundo tem paciente, Lajeado tem, Bento tem, Caxias um que outro. Um detalhe, ele aumentou o número de casos agora há pouco. Sim. O pessoal, meu Deus, olha a explosão. Não é isso, é que mudou os critérios. Sim. O novo ministro, eu considero acertadamente, ele não está... Nelson Teixe. Esse cara aí, tu viu como é um cara bem técnico, né? Sim, e ele é bem na dele, por assim dizer, né? Ele não... As falas dele são rápidas, 10, 15 minutos, ele passa as informações e e passar termina. e acabou. E como tem que ser, sem sensacionalismo. Sim. Porque se tu ficar apavorando todo mundo, tu só vai ter um quadro pior, porque as pessoas vão ter ansiedade, hipertensão e outras doenças decorrentes do pavor. Então a gente tem que ter calma, tem que ter consciência, temos que proteger grupo de risco, usar máscara, né, que é a proteção vertical. Dentro de estabelecimentos, a gente precisa obrigatoriamente estar de máscara. Eu defendo ainda assim que os próprios lojistas deveriam, se o cliente, né? Costume. Se o cliente entrar sem máscara, convidá-lo a se retirar. Sim. E mandar colocar, mas eu não tenho. Então o lojista deveria ter com ele máscaras para fornecer para os usuários. Eu, na minha clínica, a gente separou as cadeiras, que é os que os médicos estão fazendo, reduzimos o número de consultas, aumentei o tempo da agenda, e tenho máscaras lá. A secretária liga e pede, venha de máscara. Sim. Né? Venham de máscara. Aí alguns não vêm. Cara, mesmo indo para um consultório... Que é um lugar, tecnicamente, que tem que ter cuidado. Eu não posso ter ninguém sem máscara lá dentro. Sim. Por vários motivos. Até um motivo ético, né? Sim. E também porque eu tenho que mostrar para todo mundo que é possível. Aí a gente tem as máscaras lá, comprei a muito custo, de um distribuidor em Passo Fundo, paguei uma fortuna. Imagino. E aí a gente distribui para quem não tem. Só que são descartáveis, né? Sim. Então a pessoa vai usar ali 6 horas e vai ter que botar fora. Então tragam suas máscaras, vão nos lugares com máscara. Restaurante. Como é que o cara vai comer de máscara, né? Daí aí também é uma não dá. situação que não tem o que fazer. Mas assim, entra de máscara. Sim. Te serve de máscara. Sim. Faz tudo de máscara. Na hora que tu sentou para comer, tira a máscara. Correto. Come, bota a máscara e vaza. Vai embora. Não vai ficar lá de papo, conversando. Não é mais época, né? Não é momento para isso. Nós temos que
que passar esse inverno, Zili, do jeito que está agora. E o barzinho, o encontro com o amigo, como é que ficou essa história, doutor? Aí Os senhores que gostam de jogar uma carta na bodega, como é que nós estamos com essa situação aí? Aí que é meu maior medo. Importante o senhor destacar isso. Quem que vai na bodega? Os grupos de risco. Sim. E são os mais... os jovens, cara, eles estão usando máscara, velho. Isso por Sim. tudo. Tu vê, agora... O pessoal gostou dessas aqui. As pretas, sim. As pretas fazem o maior sucesso. As meninas estão fazendo, sei lá, cor-de-rosa, tigrada, não sei o quê. Já estão combinando com as roupas. O pessoal aderiu, né? Mas o grupo de risco, não. Se não tem um jovem do lado enfiando uma máscara... O idoso não coloca? Não coloca. Não coloca. Eu tenho visto, assim, 2 perfis. Eu tenho no consultório as vovó e os vovô que há 3 meses não botam a cara nem para fora da janela, sim, de medo, mas que já são pessoas que tradicionalmente cuidam da saúde, vão regularmente ao médico, essas pessoas estão aderindo. Sim. Mas a gente sabe que 20% da população não está nem aí para a saúde, bebe, fuma, come mal, sim, sedentário e vai na bodega. Querendo ou não, o pessoal que frequenta esses ambientes, tem alguns que se cuidam, mas a maioria não. Sim. Esse pessoal não está usando máscara. No momento que um daqueles ali se contaminar ali dentro, vai ser todos. Todo mundo passa. E esses são os pacientes de risco de morrer. Então, quando tu tem um país com os dados estatísticos ruins, sim, é porque atingiu essa população. Por exemplo, vamos fechar. Uma coisa que eu, sinceramente, uma opinião pessoal minha, sim, e eu vou me arriscar aqui a falar também. Eu sou um pouco contra fechar as escolas de criança, sim, por exemplo. Sim. Eu acho que tinha que ser facultativo. O pai e a mãe que tem condição de cuidar da criança em casa, fica com ela em casa. Aquele que precisa deixar em algum lugar, vai ter que deixar onde? E criança transmite, sim, mas criança não tem. É muito difícil uma criança vir a morrer ou criar complicações. Eu vejo, às vezes, os pais de risco, com pressão alta, diabetes, se preocupado com o filho. Sim. E eu falo, mas tu tá preocupado contigo? Não, tá errado. Tem que se preocupar com o filho para o filho não se contaminar? Sim, mas para ele não se contaminar. Sim. Porque a doença vai passar pro pai. Então a gente precisa focar nos grupos de risco. Eu acho que as pessoas mais jovens, porque o idoso ele não tem acesso à informação de internet, ele não acessa Instagram. Não. Eu vejo hoje pessoas que nem médicas são publicando, bote máscara, se proteja. Pô, é legal, dissemina a informação, mas não chega no risco. O grupo não chega no vovô que vai jogar carta. Não, tem que alguém ir lá, um neto tem que ir lá encher o saco dele. Sim. Mostrar os vídeos, explicar. Então você não tenha vergonha de incomodar o seu avô em casa e faça ele colocar máscara. Eles ficam bravos às vezes. Sim. É comunismo, é culpa dos Estados Unidos, isso é coisa da China. Digamos que seja. Sim. Tu vai morrer porque é culpa do chinês? Não, né? Não vai ter. Ou porque é do fulano e do beltrano. Não é assim, brincando, né? Porque sim, eu acho que isso não tem culpado, cara. Os vírus na história da humanidade, eles surgem. Em 1500 lá não tinha como inventar vírus e já tinha. Apareceu. Então isso vem da natureza, é a minha opinião desde o início. Sim. Mas assim, vamos proteger o grupo de risco, precisamos, né? E aí se nós conseguir, a bodega, por exemplo, a prefeitura vai ter que montar um plano estratégico aí. Sim, para atender essas... os velhos vão ir para a bodega, cara. Eles não aguentam mais dentro de casa, são tudo louco. É verdade. E daí eles estão enlouquecidos dentro de casa, e aí eles querem ir lá. Como é que tu vai fazer a bodega funcionar? Uma alternativa, né? Chegar na entrada, o vozinho entrou, alguém vai lá, lava as mãos. Mete álcool. Tu tá tossindo? Manda embora, sem vergonha nenhuma. Mas eu vou te denunciar porque tu tá me proibindo. Cara, nós estamos numa pandemia. Ninguém vai denunciar ninguém, nenhum juiz, ninguém vai condenar ninguém que proibiu um cara espirrando com febre de entrar num lugar. Exatamente. Não existe isso. Então, o dono tem que agir dessa forma. As cadeiras separar, né, o máximo que puder, e se de preferência puder não aglomerar, é o segredo. Evitar aglomeração, né, afastar as pessoas, usar máscara, lavar as mãos. Baralho não dá, né, Zílio? Baralho não dá. Não. Baralho não dá. Passa de um pro outro, e aí vai lá, quer tomar um traguinho com o amigo? Cortado o baralho, viu? Baralho. Muito bem, doutor. Mais alguma dica que o senhor acha importante?
Eu acho assim, ó, eu vou falar isso baseado no que eu escuto dos pacientes, né? Sim. Não é uma doença mentirosa, gente, é verdadeira. E a proteção está nas mãos das pessoas. Não tem governo nenhum que vai conseguir controlar a pandemia sem adesão. Independente de partido, de escolha política, de ideologia, a questão aqui não é ideológica, a questão é racional, ciência, medicina. Tem que seguir as orientações do Ministério da Saúde. No Instagram tem um site do Ministério da Saúde bem legal. Eles publicam diariamente. Hashtag Ministério da Saúde. De um tempinho para cá, eles começaram a botar vídeo, orientação, como lavar as mãos, aí eles mostram passo a passo, como lavar a máscara, como fazer isso, como fazer aquilo. Ali divulga bem certinho o número de óbitos, o número de casos. Só uma dica, Gílio, o número de casos agora vai explodir bastante por 2 motivos. Né? Vai liberar as pessoas e vai ter mais contaminação, mas vai ser bem maior porque um caso, como vai ser feita bastante teste em volta, vai gerar 7, 8, 10, 12 casos. Que são aquele caso dos subnotificados, que eles falam, agora isso vai aparecer. A gente encontrou um caso e desse caso virou 5, porque foi feita, não foram 5 casos espalhados. Sim. Foi um ato isolado, um paciente que estava isolado em casa, porque estava com febre, a vigilância já tinha isolado. Aí eu fui investigar uma dor de barriga e sem querer achamos um coronavírus. Foi assim. Ao acaso. Foi ao acaso. Né? E, inclusive tem uma recomendação no protocolo que se tu fizer um paciente tiver dor de barriga intensa, né, nos critérios específicos, né? E fizer uma tomo de abdômen, é para dar uma olhadinha nas bases dos pulmões. E se aparecer algum comprometimento, é para fazer de tórax também. Porque o coronavírus pode causar dor abdominal. Essa semana saiu algo falando a respeito de um sintoma que poderia ser também diarreia e dor abdominal. Isso é fato. É verdade. Sim, verdade. Então verdadeira. atenção aí para diarreia, viu? Mas com muita dor abdominal. Sim. Não é aquela diarreia do rotavírus lá, que Sim. o cara vai 50 vezes no banheiro e faz cocô, água pura, não é isso. É uma dor abdominal bem intensa, acompanhada de febre. Tá? O rotavírus não dá febre, então para não confundir, Sim. porque rotavírus é endêmico aqui, sempre tem um monte de pessoas que vão começar a achar que estão com coronavírus, não é isso. É um quadro ali, tô com 5, 6 dias de febre, minha barriga dói, não tem um local específico, prostrado, algum sintoma respiratório associado e dor abdominal, esse paciente é bom avaliar. Na verdade, todo paciente que fizer febre, né, intensa, é para ser avaliado. A emergência está preparada para isso, a gente quer atender esses pacientes. Sim. Deixar bem claro, o que a gente não quer atender na emergência agora é coisas assim, eu tô com uma dor no ombro faz 3 meses. Não dá, o cara vai se arriscar e lá, não deve. Sim. É lógico isso. É um risco para si, é um risco para os outros. Não é uma vontade do profissional, é bem lógico isso, né? É risco para o paciente, então evitar, né? E posso dar mais uma informação? Pode, claro. Então observa alguns países que controlaram a doença, controlaram entre aspas, né? A Alemanha tem 6 mil mortos. Por que a gente acha que no Brasil não vai ter 6 mil mortos? Não vai ter. Por que no Brasil não vai ter 20 mil mortos? Ninguém está subestimando as vidas das pessoas. Sim. Se tu me perguntar como cidadão brasileiro, eu não quero que morra nenhum. Tem um vídeo circulando que fala, tu já deve ter visto, todo mundo já viu, é muito usado para acidente de trânsito. Sim. Os caras perguntam para um senhor lá, quantos mortos tu acha que pode morrer no trânsito por dia? Daí ele fala, uns 5 por ano, né? Uns 50. Aí ele vira para trás e eles mostram 50 familiares dele. Sim. E aí ele manda escolher um, né? Claro que o cara não quer que nenhum morra. Não, isso não está em jogo. Acho que isso é uma pergunta que não é cabível. Sim. Né? Porque vocês Deixa falam... a discussão muito... Não, é ridículo isso, cara. Eu acho que como é que tu vai responder uma pergunta dessa? Sim. Tu não quer que ninguém morra, é óbvio. Mas se tu perguntar como gestor, tu tem milhares de pessoas, tu tem uma doença circulando, tu precisa contabilizar o estrago que essa doença está fazendo. E aí vai aparecer lá 435 mortos hoje. Sim.
né? Então, eu acho que esses dados, eles vão ser úteis para monitorar a doença, eles vão aumentar bastante e a gente vai atingir níveis mais altos. O nosso país é grande, a nossa população é grande. A Itália tem o quê? 50 milhões de pessoas. Por volta disso. Nós temos E um país bem 220 pequeno. milhões de pessoas. Exato. Se nós tivermos 4 vezes mais mortes, está dentro da mesma Da estatística mesma deles. proporção. Então, a gente tem que pensar que a coisa pode chegar nesse nível aqui e que, se as pessoas não tomarem cuidado, vai chegar. E não tem conversa. E nós temos o ministro falou ontem que ele está enxergando um cenário com 1.000 mortes diárias no Brasil nos próximos semanas. Triste. Ele está feliz com isso? Não, ninguém está, nem eu. Então, mas está nas mãos das pessoas. Por isso que a gente fala tanto isso, que a gente precisa se cuidar no dia a dia. A transparência e a honestidade dos pacientes que fizeram coisa que não devia e estão sob risco, eles procurarem ajuda, eu acho que dessa forma a gente consegue manter a coisa sob controle. E nós temos que levar em conta também essa iniciativa do governo do estado de zonear Isso o é estado. Ótimo. Esse é o caminho. E né? de dividir em áreas, isso que foi feito ontem, e a gente tem que saber que a gente está na zona laranja, né? Nós não estamos na inicial e nós Não. temos aí do lado a área vermelha já. Então, esses cuidados que o senhor passou são as necessidades básicas que a gente tem que suprir para não passar de uma bandeira seguinte, que aí vai vir a ordem da direção que está mandando a gente para casa já. E aí a gente não tem que passar por novas restrições. Doutor, nosso tempo já está... Passou já. Passou do tempo, mas quando a conversa é boa, o tempo corre rápido mesmo estando de máscara. A gente agradece a tua disponibilidade. A gente agradece o nosso telespectador que ficou conosco até esse momento, nessa manhã de feriado. A gente procurou fazer uma programação extensa para manter entretido quem está em casa. Cuidados básicos, o doutor passou esses detalhes. A gente, na medida do possível, vai continuando trabalhando. Provavelmente não apresentaremos o programa de máscara, porque esse apresentador tem sérias dificuldades de ficar o tempo inteiro falando assim, mas a gente vai tentar adotar tudo que for necessário, principalmente na rua, no contato com as pessoas, no diálogo, tá protegido para manter a nossa cidade, a nossa região aí ainda na zona laranja, para evitar maiores restrições que ninguém quer ter. Muita atenção com o que o governo do estado falou, estudem, olhem no final de semana esse zoneamento, olhem as bandeiras, vejam os riscos, porque isso é para todo mundo, indiferentemente de escolha, de partido, de opinião, a gente tem que seguir essa regra agora. Eu acho que como pessoas, né, um colorado e um gremista pode ser grandes amigos, né? Sim, sempre. Por que não, né? Eu tenho amigos maravilhosos, eu sou colorado, mas tenho amigos maravilhosos do Grêmio. É isso aí. É assim que tem que ser. Essa é a lógica. Torcida mista agora, né? Exatamente. E o inimigo comum é a doença, né? Exatamente. Todo mundo jogar contra... É um time único contra um inimigo invisível ainda, que é o pior, né? Vamos lá. Bom feriado, boa sexta-feira, bom sábado, bom domingo. Nós voltamos segunda-feira, 8h30 da manhã. Conecta News, a sua central de notícia e informação. Um bom final de semana a todos. Obrigado, doutor. Obrigado. Até mais. Um ótimo dia.